A paz do Senhor, igreja. Amém? Tem gente feliz com Jesus aqui nessa noite? Dá um sinal com a mão aí só para a gente ver. Bênção. Afinal de contas, com Ele, a alegria é verdadeira. E com Ele existe alegria. Sem Ele, aí complicou. É sorriso, é qualquer outra coisa, mas não é felicidade. Queridos, estamos em uma campanha. Vamos todos no 3 dizer o nome? 1, 2, 3. Tempo. Mais uma vez. Tempo. Amém? Você crê nisso? Que chegou o tempo de ativação profética na sua vida? Amém? Queridos, nós estamos nesta campanha, nós vamos começar aqui a palavra, mas eu quero deixar primeiro duas coisas com vocês. A primeira delas, reforçar aquilo que já foi dito no domingo à noite. Quem não viu, você pode olhar pelas nossas redes sociais, qual é a posição da igreja, a posição que o pastor Falteci já externou a todos nós, e que nós fazemos um coro, para que você ore a Deus e cumpra o seu papel como cidadão. Estamos num momento singular da história. Esse ano eu fiz meio século de existência, é a primeira vez que eu vejo um momento tão emblemático, né, com tantas questões envolvidas. E claramente a gente vê algumas coisas, outras coisas não são tão claras porque a gente não está lá, né? Só Deus para conhecer o profundo do coração humano, mas alguns sinais nós temos. E você não tem muitas opções, infelizmente. Nós vemos um mundo polarizado e o Brasil também. Está muito nítido que só teremos duas opções, direita e esquerda. Uns dizem que existe uma terceira via, outros falam de uma esquerda mais moderada, outros uma direita mais moderada ou não, e assim por diante. Indiferente de tudo isso, não queremos entrar nessas questões, eu nunca falei sobre isso, ainda mais no púlpito da igreja, mas nós temos visto a igreja tomando posição em todos os lugares. E a posição é: ore a Deus, busque a Deus qual é o seu candidato. Não fique só ouvindo o que os outros digam, e entenda a importância do seu voto. Esse é o papel mais importante que você tem que fazer, buscar em Deus. Omissão também é pecado. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, é pecado. Então, o que a gente pode hoje rapidamente falar, reforçando aquilo que o pastor Falteci já também reforçou no domingo à noite, porque nós vemos um cenário de direita e esquerda e os valores estão claros ali. Quais são os valores da igreja? Você conhece a palavra de Deus? Você conhece o que a Bíblia diz? Então, se você está vendo gente que está, de alguma forma, apoiando a morte e não a vida, você já tem uma opção. Apoiando o roubo e não uma vida correta, você já sabe qual é a opção. Então, teoricamente, está bem escancarado e fácil. Há um tempo atrás, a gente tinha que... Era muito comum, o pessoal pegava uma eu não quero falar o nome, né? Estou tentando achar um jeito de falar isso. Pegava a marca daquilo que estava consumindo, dobrava em 2, 3 e achava ali escrito diabo no meio daquilo, né? Antigamente dizia que era muito mensagem subliminar para você encontrar uma mensagem. Hoje as mensagens são claras, são evidentes. Esse tempo estava, não vou chamar brigando, né, mas apenas não concordando com a minha esposa, que a diarista estava lá e queria fazer uma limpeza em casa. E daí ela disse que tinha que comprar um produto lá. Aí eu perguntei qual que é o nome do produto, que eu vejo lá para você no mercado. Diabo verde. Falei, aqui em casa não entra. Aqui em casa não entra. Está escrito já o nome, né? Eu falei, sei lá, vai ficar sujo, qualquer outra coisa, mas diabo não vai entrar aqui dentro de casa. Por que colocar o nome desses, né? Então, indiferente, a fé é de cada um, mas tem coisas que estão escancaradas, é melhor evitar, né? A Bíblia diz para a gente correr da aparência do mal. E talvez, ou geralmente é assim, geralmente nós não temos ninguém perfeito, então você provavelmente vai ter que escolher o menos pior. Não votamos em anjos, né? Seria bom se votasse em anjo. A única votação que nós tivemos dessa maneira foi eleito Barrabás. E Jesus foi crucificado. A multidão gritou, Barrabás. Então, cuidado do lado que você está. Ore a Deus, busque força, busque sabedoria
e seja o que Deus tem para o Brasil, nós estaremos vivendo para a glória do nome do Senhor. Amém? Então essa é a primeira palavra, eu já falei à tarde, parece que a coisa mais difícil geralmente era falar de dinheiro, né, de oferta, porque as pessoas banalizaram tanto e fizeram tanta coisa ruim no campo da oferta, que é difícil da gente falar a maneira bíblica e real, porque é bênção de Deus falar sobre a questão financeira. Só que tem algumas denominações, algumas religiões que elas banalizaram isso e fizeram uma teologia totalmente equivocada. Por isso que ficou pesado, às vezes, falar de oferta, mas é nosso dever falar das bênçãos que existem na palavra de Deus sobre a questão financeira. E agora essa questão política também, é outra que para mim é mais pesado ainda do que ficar falando da questão financeira. Mas certamente você tem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus não vai deixar você se enganar. Amém? Segundo assunto, nós estamos fazendo na tarde da bênção e na noite da bênção um convite, para que não só nós cresçamos como equipe, mas você como igreja também cresça espiritualmente. E para isso nós temos aí algumas opções de livros que nós estamos disponibilizando. Um deles é esse daqui, O Vinho Novo é Melhor, de Rob Tom. Você que quer viver sobrenaturais, você que quer ver coisas especiais de Deus, a nossa sugestão é leia pelo menos uma vez por ano, para ativar a sua fé. Esse livro aqui é tremendo. E aí, como a gente acabou comprando alguns para a equipe, para algumas pessoas, nós temos algumas unidades lá atrás. Não são muitas, mas está disponível. Esse aqui eu acho que é 27. Alguém me confirma, por gentileza? O Vinho Novo. Eu acho que é 27. Isso. O outro livro é esse daqui. Esse aqui eu já recomendo. Ó, aceitou Jesus? Coloque esse livro aqui na mão da pessoa. Como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Eu acho que eu vou citar aqui o versículo que é uma das bases desse livro. Romanos 8,14, que fala que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo. Às vezes a gente esquece desse detalhe. A gente é filho de Deus, mas não quer ser dirigido pelo Espírito Santo. Esse livro aqui é tremendo, é uma bênção também para a sua vida espiritual. Até para você entender melhor quando é o Espírito Santo, quando não é o Espírito Santo. Esse deve estar R$23, deve ter uns 2, 3 lá no máximo. E esse aqui, tremendo, irmãos. O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Esse livro está R$30. Para quem está mais na moda, glória a Deus, né? Está em moda agora essa temática. Tem ouvido falar, por exemplo, do Luciano Subirá, acho que o livro dele é A Cultura do Jejum. A base dele é desse livro, é desse Ramesh aqui, que ele tira a base da escrita e da fala dele. Tremendo esse livro aqui, irmãos. Nós estamos até orando a Deus para termos uma campanha de tarde e noite da bênção sobre essa questão do jejum e da oração. A gente está muito acostumado a vir aqui e dizer, dá 3 pulinhos, faz não sei o que lá, recebe, né? Nós temos que entrar com a nossa parte, entender que existem processos que nós fazemos, e essa é uma chave poderosíssima. Amém, queridos? Esse está a R$30. Por enquanto tem esses 3, deve chegar aí entre esses dias Quarta Dimensão, que eu recomendo, deve chegar também Paixão por Sua Presença, você não pode deixar de ver, O Homem do Céu também, eu acho que é esse. Se tiver mais algum depois, eu recomendo para vocês. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou ainda, diga, espera um pouquinho. Diga, Escola Bíblica Dominical. Diga, me ajuda aqui. Vamos lá? A partir do versículo 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim?
Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém, queridos? Bom, à tarde eu fui por um caminho, agora à noite eu pretendo ir por outro caminho desse mesmo texto. Esse texto é bastante rico, todos nós conhecemos ele. Eu até gostaria de te conhecer, quem não conhece ainda esse texto. Levanta a mão aí para mim, quero ver se tem alguém que não conhece. Temos uma pessoa ali. Desculpe, aproveitando o ensejo, você é visitante? Bênção, seja bem-vinda, volte mais vezes. Deus abençoe a sua vida. Quem que pode dar um abraço nela ali? Quem estiver mais perto aí, dá um abraço representando a igreja. Essa aí mesmo, isso, Deus abençoe. Esse texto, simplificando, como a maioria de nós conhecemos, trata de uma mulher que há 12 anos ela sofre de uma hemorragia. Ela sofre de um fluxo de sangue. 12 anos. E ela tentou de todas as maneiras ser curada. E não alcançou, através dos meios da medicina, um resultado ou das opções que lhe deram. E o texto diz que ela gastou tudo que tinha, mas não conseguiu ser curada. E então Jesus está passando por ali. Se você começa o texto no versículo 21, vai ver que o episódio começa com Jairo e aparece essa mulher no meio da multidão. Uma multidão está seguindo Jesus e ela aparece e tem uma ideia. E ela pensa: olha, se eu tocar nele, eu serei curada. E então ela faz isso e ela é curada instantaneamente. Jesus sentiu que dele saiu virtude e perguntou: quem me tocou? Os discípulos ficaram meio sem entender nada, né? Falaram: está todo mundo te tocando, tem uma multidão aqui, está todo mundo te apertando, não é só tocando, estão te apertando. Como assim, quem me tocou? E Jesus então procura a pessoa que havia tocado nele. Ela, vendo que o evangelista Lucas, relatando a mesma passagem, no capítulo 8, ele diz que, vendo ela que não podia se esconder, se revelou. Parece que ela estava se escondendo com medo, e ela tinha razões para isso. Eu não vou entrar tanto nesse contexto, mas ela tinha razões para isso, e então ela se declara que foi ela que tocou em Jesus. E então Jesus finaliza dizendo para ela que ela foi curada e que ela poderia sair dali em paz, porque ela havia alcançado esta vitória através da fé. Amém, queridos? Em resumo, é disso que se trata, o que nós vamos falar aqui um pouquinho nessa noite. E aí a grande pergunta a temática de nossa é ativação profética. Então a primeira coisa que eu quero reforçar com vocês, eu já venho reforçando desde o primeiro elo desta campanha, é a gente entender qual é a fonte da nossa ativação profética. Então a maior profecia que existe, qual que é? A palavra de Deus. É a maior profecia que existe. Pode sair aqui um profeta, irmão, aqui, ó, de olho fechado, voando aqui e te entregar uma profecia. Não é maior do que a palavra de Deus. Esta é a maior profecia que existe. Inclusive, é por ela que você tem que balizar qualquer outra profecia que proferirem a teu respeito. Qualquer outra coisa que disserem, é aqui que você tem que vir e olhar. Lembra dos bereanos, lá de Atos dos Apóstolos? Tudo que os apóstolos pregavam, eles iam checar para ver se estava isso nas Escrituras. Então nós temos que aprender também a filtrar tudo pela palavra de Deus. Não interessa, o profeta veio voando de lá de cima, lá entregou alguma coisa, não interessa, tem que olhar pela palavra de Deus, amém? Então essa é a maior profecia, e toda hora a gente está lendo a Bíblia, principalmente na igreja, né? Na igreja, então, toda vez que a gente prega baseado aonde? Na palavra de Deus. Então o que está acontecendo aqui? Está sendo profetizado palavras a teu respeito. Se você receber, é teu. Se não receber, quem receber vai receber. Entendeu? Simples assim? Fácil assim? Então nós precisamos entender que a profecia genuína vem de Deus e que a palavra de Deus é a maior profecia. A partir disso, eu preciso entender também que quem cumpre isso é Deus em nós.
Não é porque nós somos bonitos, não é por causa de nós, nada disso. Quem tem poder de fazer, quem faz é o próprio Deus, amém? É Ele que ativa, é Ele que faz, é Ele que executa, é através dEle que nós alcançamos, recebemos e vivemos aquilo que Ele nos prometeu. Ele é o autor e o consumador da fé. Ele não só gera isso, como Ele consuma também a fé em nós. Até aqui, amém, queridos? Em cima disso, nós queremos tirar algumas ativações proféticas que esta mulher vive, recebe, aceita, que de alguma maneira ela crê, de alguma maneira ela enxerga, de alguma maneira ela consegue ver o que nem sempre a gente percebe. A gente às vezes está no mesmo ambiente e não percebe. E a primeira coisa que a gente vê no texto é que ela ouviu. Uma das primeiras coisas para começar tudo aqui, ela ouviu. Versículo de número 25, estava ali uma mulher que há 12 anos sofria da hemorragia, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Esse era o contexto histórico dela. E no 27, quando ouviu falar de Jesus. É aqui que ela vira a chave da vida dela. É aqui que ela ativa profeticamente as coisas na vida dela. Ouviu, deu ouvidos. Uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir de fato. Você já ouviu aquelas expressões? Minha mãe, ela pegava muito no meu pé, que de vez em quando eu chegava em casa e falava: mãe, ouviu uma coisa lá do meu amigo lá? Vou inventar aqui uma qualquer aqui só para a gente pensar em cima disso, né? Eu ouvi lá do meu amigo lá, que se eu tomar chá de erva doce, eu me acalmo. Chá de erva doce me acalma. Pronto, minha mãe já vinha. Quantas vezes eu te falei isso? E você nunca me ouviu? Alguém já passou por isso? A esposa, eu estou falando de mãe e filhos. Vamos deixar na... Então, às vezes, queridos, a gente escuta, mas parece que a gente não ouve. Às vezes acontece isso nesse próprio que eu falei para vocês aqui deste livro de Kenneth Hagin, o versículo 8 e 14, quantas vezes eu já li esse versículo de Romanos 8, 14, mas de repente aquilo caiu como um raio, aquilo caiu de uma maneira diferente no meu coração. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Será que a gente é dirigido pelo Espírito de Deus? E aquilo começou, né? Até onde a gente quer ser dirigido? E a gente se enche de sofismas, né? A gente faz sofisma para tudo, e nessas coisas, então, eu vou ficar pedindo direção do Espírito Santo para tudo. Irmãos, tem cada testemunho tremendo aqui nesse livro, que eu olho e falo assim, eu não aprendi a ser dirigido pelo Espírito Santo. Vocês têm uma base, só um spoiler rápido, tem um caso aqui, que o Espírito Santo diz para ele, para um amigo dele, que era para ele comprar um terreno, que Deus ia abençoar aquele terreno. E ele não tinha dinheiro, se eu não estiver enganado, estava meio justo ali, mas comprou o terreno, mas ninguém dava nada para aquele terreno. E Deus disse que ia fazer uma grande obra através daquele terreno. E naquele terreno descobriram petróleo. Aquele homem virou um dos maiores patrocinadores do Evangelho. O Espírito Santo tem níveis que a gente não tenta viver. Então, a gente precisa aprender a ouvir, é o primeiro passo. A gente escuta muita coisa. E às vezes a gente escuta aqui dentro e sai lá fora falando diferente do que a gente orou, do que a gente confessou aqui dentro. Aqui dentro a gente fala: irmãos, agora nós vamos orar sobre cura, sobre este lugar. Jesus levou sobre si as suas enfermidades, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Então a doença não é tua, amém, aleluia, glória a Deus. Então você está curado, declare isso, amém, aleluia, glória a Deus. Chega ali na porta: essa minha dor nas costas, essa minha doença Y, não sei o que lá. Você acabou de dizer que não era mais tua, que você já estava curado, que não sei o que lá. Você não passou nem da porta e já começa a falar: a minha dor de cabeça é tua. Você tomou posse daquilo com um papel registrado em cartório. E como é difícil de a gente desvincular essas coisas.
Aí você conversa com alguém, às vezes a gente faz o aconselhamento e a gente está lá conversando, declara, fala, mostra na palavra, vem comigo, vamos embora, amém, sai até lágrimas tal, nem sai da porta, irmãos, nem sai da porta, fala, não, mas é que aquele meu problema, dá vontade de voltar e falar, vamos começar tudo de novo, então... Não, porque aquele meu marido, não, porque aquele meu... Mas nós acabamos de profetizar em cima da palavra, mas a gente parece que volta o tempo todo, a gente ouve, mas não escuta. A gente escuta, mas não ouve. A gente precisa, queridos, ouvir de fato e de verdade. E o ouvir está muito ligado a colocar em prática. Vocês lembram de Mateus capítulo 7? Jesus fala disso. Vocês lembram do que nós falamos esses dias, estávamos pregando sobre o poder da semente, dos 4 tipos de terrenos, está sempre ligado a isso, a colocar em prática. Quem coloca em prática é prudente, edifica sobre a rocha, vem o que vier, você está firme. Agora, quando a gente simplesmente escuta, queridos, às vezes a gente até lembra, mas a gente não coloca em prática. E esse é o grande desafio nosso. Não é o grande desafio seu, é o nosso grande desafio. Até porque a gente pode falar aqui, louvar, chorar, falar em língua estranha, pular, sapatear e fazer aqui, ser uma coisa maravilhosa, mas se depois da porta você receber uma notícia bombástica, só o Espírito Santo para dar força de você manter-se na base. Parece que leva, né? Você recebeu aquela notícia, leva um tempo para você administrar. Mas graças a Deus que temos o Espírito Santo dizendo, fica firme, aquela palavra era para você, por isso que eu falei isso para você, olha o que diz a minha palavra, e o Espírito Santo vai enchendo o nosso coração de esperança, de fé, a palavra vai se fazendo viva dentro de nós e a gente dá ouvidos à palavra de Deus, aleluia. Então a primeira coisa, o primeiro passo do processo é ouvir, queridos. A gente precisa estar de corpo e mente presente. A gente precisa estar presente de fato. E você vê a diferença dela ouvir e dos demais que estavam ali. Eles não só ouviam as mesmas coisas, foram levados até ali, provavelmente com os interesses parecidos, mas não ouviram como aquela mulher ouviu. Ela ouve num outro nível. Ela escuta de uma outra maneira. Ela é tomada com o coração naquilo. É Jesus, se é Jesus, pode acontecer. Hoje é o meu dia e vai acontecer, aleluia. É diferente. O ouvir dela para qualquer outra pessoa que ouviu falar de Jesus. Ouvir falar de Jesus para ela foi o suficiente para dizer, hoje é o meu dia. É hoje. Eu vou lá, mas eu não volto mais. E vocês não se esqueçam de uma coisa, queridos. Ouvir a Jesus é muitas vezes lutar contra os outros barulhos. Porque as coisas atrapalham de a gente ouvir Jesus. Porque Jesus pode estar falando assim, eu posso. Eu sou poderoso para curar. Isso aí pode hoje ser mudar a sua história. Mas aqui dentro de mim começa a falar o quê? Isso daí, pelo jeito, não é para mim. Eu já vi o fulano lá, e ele ora mais do que eu, e até hoje não aconteceu na vida dele. Eu não sei não, eu acho que eu não tenho fé. E a gente começa a ouvir outros barulhos. De repente as estatísticas lá de fora começam a invadir o nosso coração, e daí aquilo que era para ser fé, de repente não é fé. É qualquer uma outra coisa, mas não é fé. Por quê? Porque os barulhos estão atrapalhando a gente ouvir de fato. O objetivo de Deus, queridos, é que a gente escute aqui nessa noite com os ouvidos do coração e diga, é hoje. Tem até uns 3 amém já. Olha aí, Deus, está aumentando os amém. É Jesus começando a dizer, me escute, hoje Jesus está aqui, amém? E Jesus pode fazer, amém? Então, em primeiro lugar, é fundamental ouvir de fato. Não estou pedindo para você decorar, não estou pedindo para você conhecer, mas para você realmente ouvir. É isso que o Espírito Santo quer. Amém, queridos? Às vezes a gente ouve, mas ouve com indiferença, ou a gente ouve com normalidade. Isso aí eu já ouvi falar. Você já ouviu uma mensagem tipo essa de hoje, dizendo assim, essa mensagem eu já ouvi pregar. O que pode sair de novo daí? Eu lembro esses tempos atrás, eu e o Esron, nós estávamos comentando sobre um pastor que pregou aqui,
E aí ele resolveu abrir a Bíblia no Salmo 23, né, Hezron? A hora que ele abriu, não sei se ele pensou junto comigo, mas eu na hora pensei, que há de novo, né? Que de novo vai sair de uma passagem dessa, né? Conheço tudo já dessa passagem. E Deus fez coisas maravilhosas. Até hoje aquela mensagem não sai do meu coração. A gente, às vezes, que ele já cria o primeiro barulho, é tipo assim, eu já sei, eu já conheço. Eu já ouvi esse texto. E essa mulher, ela tinha tanto barulho na vida dela, muito barulho. Barulho que ela tinha, em primeiro lugar, as estatísticas dela não eram boas. Tudo que disseram para ela tentar, ela fez. E nada deu certo. E mais, gastou tudo que tinha. Só entrou em canoa furada. Só bateu em porta errada. Irmão, isso aqui, é para deixar um coração petrificado. É ou não é? Você tenta e não dá certo, tenta do outro já, nada dá certo. Daqui a pouco alguém fala, você fala, já tentei esse negócio aí, já tentei isso aí também, já tentei isso aí. E essa mulher tinha tudo isso para dizer assim, quem? Mais um? Jesus? Tá, deve ser igual aquele outro que faz com todo mundo e comigo não aconteceu nada, só levou meu dinheiro. Ela tinha muito barulho para não ouvir a Jesus. Mas glória a Deus, que ela entendeu que as palavras de Jesus são palavras de vida, como diz em João capítulo 6, versículo 63, Jesus dizendo, as minhas palavras são espírito e vida, aleluia. A palavra de Deus não é igual a de ninguém, a palavra de Deus é única, a palavra de Deus é poderosa, quando Deus fala, Deus pode fazer, basta uma palavra de Deus e as coisas mudam, aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus, para Jesus, para Jesus, receba Jesus. Em primeiro lugar, ouvir. Em segundo lugar, a fé dessa mulher, irmãos. A fé dessa mulher é fantástica. Eu já preguei algumas vezes sobre isso, eu gosto muito dessa parte, onde você percebe essa mulher fazendo planejamento, arquitetando. Essa mulher, ela está no campo do tocar naquilo que não se pode tocar, não materialmente, mas pela fé, ela já está encostando nisso. E como é que ela faz isso? Ela ouve e faz um plano de ação. Eu vou ir até lá e vou tocar na orla de Jesus. E quando eu tocar, eu serei curado. Que coisa maravilhosa, né? Isso é fé, irmãos, numa proporção diferente daquilo que a gente vive. Porque a gente vive uma fé mais ou menos assim. Eu tenho mudado muito as minhas orações com respeito a algumas coisas e tenho falado para nós, para crentes principalmente, falo isso, olha, eu e você já conhecemos a vontade de Deus. Amém ou não amém? Deus pode fazer e não pode fazer, é ou não é? Nós já sabemos disso, mas parece que a gente leva mais tempo explicando para a crente esse conceito do que orando uma oração de fé. Então eu parei com isso, falei, olha, você já sabe que Deus pode fazer ou não pode fazer, mas eu não vim aqui para dizer o que você já sabe, eu vim aqui para orar para você ser curado, e fim de papo. Porque a gente hoje a gente quer explicar para as pessoas o porquê ela pode não receber. Parece que eu estou me semeando mais dúvida e medo do que certeza. Parece que eu estou muito mais já preparando a pessoa para não receber. Esse não é o papel da igreja, nós ministramos fé, queridos, é uma fé responsável, é uma fé com base na palavra, não estamos prometendo sonho para ninguém, nós estamos apenas levando o reino de Deus com a autoridade que Ele nos deu, aleluia. E para crente ninguém precisa explicar a vontade de Deus, a gente já sabe disso. A gente precisa de alguém que diga assim, nós vamos orar junto aqui, e Deus vai fazer porque Deus pode, e hoje isso vai embora em nome de Jesus, porque o poder de Deus pode fazer isso, aleluia. Então a gente muitas vezes já virou esse alimentar a falta de fé, alimentamos a dúvida até sem querer, e a gente precisa ser mais patrocinadores de fé. Deus pode, eu creio junto com você, vamos orar junto por isso? Vamos continuar, vamos fazer um clamor, vamos fazer um jejum sobre isso, vamos fazer um propósito sobre isso, porque Deus vai mudar, Deus vai fazer alguma coisa, aleluia. Mas parece que a gente tem caminhado mais para o outro lado, e essa mulher dá para nós aqui uma lição extraordinária, está na Bíblia, queridos. Ela ouve falar de Jesus e faz um plano de ação, mas na sua mente ela já desenha todo o cenário.
e já começa já a tocar aquilo que ela não está visualizando, mas ela já, eu sairei de lá curado, eu vou tocar na orla do vestido dele e vou ser, pode ser que eu seja curado? Não, eu vou ser curado, eu vou ser curado. Que coisa linda, queridos. Você já pensou, você sair de casa e falar, hoje, eu não volto para casa com esse problema, eu vou hoje naquele culto, eu vou orar, e hoje eu volto de lá com a minha vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. É simples assim, a gente está querendo, né, achar uma maneira ou outra para tentar ativar uma coisa que já está aí, queridos, está na sua mão, basta o quê? Agir. E essa mulher nos dá lições extraordinárias. Eu quero ler 2 textos com você. O primeiro deles está em Provérbios, capítulo 4, e o versículo 23. Eu vou ler na versão NTLH, a linguagem de hoje, para aqueles que estão mais familiarizados. Diz assim: tenha cuidado com o que você pensa. Olha só, tenha cuidado com o que você pensa. Em outras traduções, vai dizer para a gente cuidar do nosso coração, porque deles procede as saídas da vida. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tem tudo a ver, queridos. Tem tudo a ver com esse momento e com o que nós estamos falando. Essa mulher, nesse momento, se a gente olha para ela, qual que é o pensamento que ela tem? Como é que ela está pensando? Ela está pensando, mais um daqueles que prometem cura e que não fazem nada? Ela está pensando, só mais um culto? Mais uma vez? Quanto que vai custar isso para mim? Querem pegar mais dinheiro de mim? Essa mulher não tem isso na mente dela, queridos. Essa mulher está cheia de certeza. O que ela tem no coração delas é que hoje chegou o dia da minha cura. Hoje chegou o dia do meu milagre. Hoje chegou o meu dia. Que coisa maravilhosa, queridos. Qual foi a última vez que você pensou dessa maneira? Qual foi o último momento que você pensou assim? Você lembra já ter pensado assim? Mateus capítulo 15, versículo de número 20, 19 diz: porque do coração procede os maus pensamentos. A gente tem que tomar cuidado porque os pensamentos são gerados no nosso coração, sejam eles bons ou ruins. E aqui ele está revelando que os maus também vêm dali. E se você continuar o texto, ele vai mostrar os maus pensamentos. Como é que está a sua mente hoje aqui nessa noite? É aqui que começa a primeira guerra. É aqui que as guerras estão acontecendo. E aqui você está sendo convidado hoje a trazer essas coisas para o campo de Deus ou continuarmos no nosso mundo natural. No nosso mundo natural, a matemática vai ter que ser sempre a mesma. 2 mais 2 é 4. Na matemática de Deus, não. Ele querendo, 2 mais 2 é 5, e não me pergunte como, porque a matemática é de Deus e ele faz dar esse número e o nome dele seja glorificado. Mas naturalmente isso é loucura. A fé, queridos, já no seu conceito básico é loucura. O que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1. É o firme fundamento das coisas que eu espero. E a prova daquilo que eu não vejo. Consegue ver o quanto há nada em cima de nada? Na perspectiva humana é nada em cima de nada. Na perspectiva divina tem tudo a ver. Porque eu começo a gerar isso aqui na minha mente, e isso vai começar a inundar o meu coração, e é este o acesso que vai ligar a Deus, e Deus vai dizer amém, e vai acontecer para a glória do nome dEle. Agora, se a minha mente está tomada de não tem jeito, não dá. Imagina essa mulher pensando por 12 anos, nunca aconteceu até hoje, não vai acontecer, não vai ser hoje. Não vai dar, hoje não vai dar. Por que seria hoje? Porque hoje, você quer ver um grande problema que a gente tem, por exemplo, muitas vezes? O que nós temos hoje de especial nesse culto? Fora a cantora Josi. O que nós temos? É um grande congresso? É um evento de curas, milagres e maravilhas? É o quê? E esse é um bloqueio que a gente tem.
Porque às vezes, quando a gente já vai para um evento maior, a gente vai com expectativa, a gente vai pensando, hoje pode acontecer, eu ouvi falar que tem um profeta lá, aquele homem de Deus é usado, e a gente vai colocando a nossa fé em coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa que você já sabe, eu quero só reafirmar isso ao seu coração. Aquele que está naqueles grandes eventos e naqueles locais onde grandes homens poderosos são usados, está aqui nessa noite com o mesmo poder e pode fazer para a glória do nome dEle, aleluia! Oh, aleluia! Tudo está propício, queridos, porque Ele está na casa. Há poder no nome dEle. A fé está em você, em mim. É só isso que é preciso. Não precisa de nada espetacular. Precisa apenas usar aquilo que já temos. Aleluia. A mesma maneira que você entraria em um evento que a gente chama maior, é a mesma maneira que você precisa estar aqui dentro agora, nesse momento. Porque Ele está presente. Jesus está presente. Está presente naquele evento que tinha milhões de pessoas? Está, mas também está aqui. Também está dentro da tua casa, quando está você e sua família. Também está com você lá no teu trabalho. Também está com você 24 horas por dia. Aleluia! E essa mulher entende isso. Essa mulher compreende isso de uma forma tão clara. Vamos ler Marcos capítulo 11, queridos. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 22. Olha o que diz a palavra de Deus. Parece que essa mulher já conhecia esse texto. Só na questão de página você já posiciona que esta fala de Jesus está antes da mulher. A mulher está no capítulo 5 e nós estamos lendo o capítulo 11. E olha o que Jesus diz aqui a partir do versículo 22. O primeiro posicionamento de Jesus é: respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Coloca na NVI para nós, por gentileza. Primeira questão que Jesus chama a atenção é: tenham fé em quem? Em Deus. O endereçamento aqui é Deus. Tenham fé em Deus. 23. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, primeira parte, ele coloca uma coisa que agora a gente trazendo para o nosso pensamento, é uma coisa surreal, é uma coisa quase que incompreensível na ótica humana. Eu dar uma ordem para que um monte se lance no mar, uma montanha seja jogada no mar. Você consegue imaginar isso? Mestre Álvaro, vá lá para o mar, lá para Manguinhos. Dá uma olhadinha aí se ele saiu do lugar, irmão. Levante-se e se lance para o mar. Tem que falar baixinho, porque numa dessa ele vai, né? Daí, vamos perder o mestre Álvaro aqui, calma, só estamos ilustrando. Ele está dizendo, primeiro ele traz a nossa mente para isso. Aí você pensa, meu Deus, que coisa poderosa, né? Então Deus está trabalhando o nosso imaginário. Está nos levando a ver as possibilidades que são o quê? Infinitas. Na perspectiva humana, surreal. Como é que pode um negócio desse? É ilógico uma coisa dessa. Mas na perspectiva ele traz isso para nós, dizendo isso é possível. Então ele está dizendo para nós o quê? Está dando a senha, olha, por maior que seja, eu posso fazer se você tiver fé. Então a primeira parte ele está dizendo aqui, se você der uma ordem, com fé isso vai acontecer. O versículo de novo, manda lá para nós. E aí ele termina dizendo, olha o detalhe, e não duvidar em seu coração. A primeira parte não está divorciada da segunda parte. A primeira parte você precisa fazer, mas a segunda parte você precisa crer no que você está fazendo. Você não pode duvidar aonde? No coração. Será que esse é o nosso maior problema, irmãos? Você vem para frente, fala, agora eu vou receber uma oração de fé. De repente, parece que nada mudou. Será que mudou? Depois eu vou ver se mudou. Se Deus quiser mudou, se não mudou, tudo bem. A dúvida já entrou, já se instalou, já puxou a banqueta, né, ou a poltrona e já sentou. E não duvidar em seu coração. Se você não duvidar, mas crer, acontecerá o que você diz e assim lhe será feito. Aleluia! Só esse versículo, se a gente colocar em prática, a nossa vida espiritual muda. É ou não é? E o versículo 24, para finalizar.
Portanto, eu digo, tudo é bastante coisa, tá? É tudo mesmo. O que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Poxa, a fé está ativando, hein? Creiam que já receberam. E assim sucederá. Assim acontecerá. Irmão, se a gente colocar em prática esses 2 versículos, a nossa vida muda. Que você vai ler depois no livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, esse é o versículo que muda a vida dele. Esses 2 versículos transformam a vida dele. Porque ele colocou em prática esses 2 versículos. E sabe o que é mais surpreendente? Só mais um spoiler, não dou mais nenhum spoiler, tá? É que quando ele tentou entender esses versículos com os líderes religiosos, ninguém sabia explicar para eles na prática. Ele teve que aprender sozinho a viver esses versículos. E aprendeu, e daí o restante você vai ler lá no livro. Então a gente precisa, queridos, colocar em prática a palavra de Deus. Se você não duvidar em seu coração, essa é a noite. Essa mulher parece que entendia isso. Ela falou, opa, já sei o que eu vou fazer. Eu vou ir até lá e eu vou pedir para essa montanha ser transportada para o mar. Eu não vou duvidar em meu coração e eu creio que eu já recebi. Quem sabe ela foi pelo caminho dizendo, eu creio que eu já recebi. Eu creio que eu vou tocar. A hora que eu tocar eu sou curado, eu já fui curado, eu creio que eu já fui curado. Aleluia. Será que é assim que a gente se aproxima de Deus? Ou a gente às vezes é um pouco Tomé, dizendo, é que eu não senti nada ainda. É que, sabe como é que é, né, Jesus? Está faltando fé no meu coração. Está faltando um pouco de... A gente precisa, queridos, entender que a vida espiritual é para ser praticada. Não é ler esse versículo e falar, que versículo lindo. Nossa, que versículo bonito. Mais do que você chegar em casa, pegar um papel, escrever no papel, colocar na sua parede, muito mais do que isso, é desafiar a você mesmo a viver dessa maneira. É nos desafiar a vivermos isso. E as oportunidades que tiver, coloca a mão e ora, e creia, porque Deus vai honrar a sua fé, para a glória do nome dEle, aleluia. E não duvide em seu coração. Creia que já recebeu. Creia que já recebeu. Aleluia. Aleluia. Primeiro ouvir. Segundo fé. E em terceiro, queridos, ela pensava da maneira correta. Se eu preciso ouvir, eu preciso ter fé, eu preciso gerir os meus pensamentos. Eu preciso subordinar os meus pensamentos à palavra de Deus. Os seus pensamentos hoje são dirigidos por quem? Quais são as estatísticas que hoje fazem você se sentir bem ou mal? O que as pessoas falando encheram o teu coração com quais certezas? Primeiro campo que foi dominado são os seus pensamentos. Essa mulher, o texto diz que ela faz o que fez porque ela pensava daquele jeito. De que jeito ela pensava? Se eu tocar, eu serei curada. E aí, queridos, há uma coisa linda e extraordinária nisso. Se você percebe o texto, você vai ver que as pessoas estavam encostando em Jesus. As pessoas estavam esbarrando em Jesus. As pessoas estavam espremendo Jesus. Mas ninguém tinha tocado nele. Você entendeu isso? Ninguém tinha tocado nele. E a mulher não tocou em Jesus. Se todo mundo estava tocando em Jesus e não percebeu em quem estava tocando, a mulher vai numa fé que ela não precisa nem tocar em Jesus. Ela diz, só veste, já me basta. Às vezes a gente quer tanto barulho, a gente quer tanta coisa, a gente quer, né? Tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, tem que não sei o que lá. Essa mulher falou, não precisa muita coisa não. A orla dele, se eu encostar na roupa dele,
vai acontecer alguma coisa hoje na minha vida. Vai acontecer. Não é pode acontecer, vai acontecer. O que a gente percebe é a fidelidade no pouco para o muito. Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Às vezes o que a gente quer é uma ação de Deus extraordinária. Eu quero ver um anjo aqui na minha frente. Eu quero, sei lá, eu quero ver o céu aberto. Eu quero ser arrebatado. Ei! Basta um simples toque. Às vezes é no silêncio. Jesus já está curando aqui. Porque a tua fé já está acionada. A palavra já está sendo pregada. Então o Senhor já está operando. Na semana passada nós falamos de uma mulher que veio aqui, estava com câncer. E ela estava com os laudos médicos, veio na tarde da bênção, começou a clamar. E na semana passada, ela estava aqui com o diagnóstico de que o câncer sumiu, que Jesus a curou. Eu não vi raios, trovões, mas Ele está aqui. Vamos se colocar de pé? Vamos se colocar de pé e vamos agir agora. Primeiro, ouvir, você ouviu? Segundo, fé. E terceiro, como é que você está pensando? Deus precisa fazer um terremoto aqui nessa noite? Ou Ele já fez? Já está fazendo? Vai ser simples, mas vai ser poderoso. Vai ser simples, mas vai ser tremendo. Ninguém vai perceber, mas Ele percebe. Ninguém percebeu que aquela mulher tinha sido curada, mas Jesus percebeu. Ué, mas todo mundo tocou em Jesus. E Jesus diz, eu percebi que de mim saiu virtude. Alguém me tocou. Não, ela não tocou em Jesus, ela tocou nas vestes de Jesus. Mas o que toca Jesus é a fé. É a fé. A gente muitas vezes, queridos, empobrece o texto, porque a gente diz que é só dar um toque em Jesus. E o texto não está dizendo isso, porque o resultado do toque é uma fé que já estava operando no coração. A fé dela não está apenas no toque. A fé dela está na disposição de ir. A fé dela já está na profecia que ela está já proferindo. Eu serei curada. Ela já está com certeza no coração de que o que ela fará não será apenas mais uma vez, de que o momento e o lugar que ela está não é apenas mais uma oportunidade. Ela tinha tudo para pensar mais uma vez. Vou tentar mais uma vez para ver no que dá. Ela tinha tudo para pensar dessa maneira, mas não é assim que ela pensa. Ela pensa, hoje acaba esse mal aqui nesse lugar. Hoje eu saio com a minha vitória. Vamos ativar? Vamos ativar? Saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Vamos orar juntos. Vamos orar por famílias, vamos orar por negócios, vamos orar pela sua vida espiritual principalmente. Vamos orar pela sua fé. Vamos orar pelos nossos pensamentos cativos a Deus. Vamos orar pela nossa prática de fé. A gente precisa ser praticante. Muito mais do que ouvintes, a gente precisa praticar a palavra de Deus. Já pensou se a gente sair daqui praticando só Marcos 11, 22 a 24, queridos? Ei, Serra vai ficar pequena. Serra vai ficar pequena para o poder do Evangelho fluindo neste lugar. O Senhor está nos convidando a viver tudo aquilo que Ele profetiza a nosso respeito. Tudo aquilo que a palavra de Deus promete. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você tem o que a palavra de Deus diz que você tem. E você pode o que a palavra de Deus diz que você pode. Então eu te convido agora, primeiro, você vai orar. Pode ser a oração mais simples, mas seja de coração agora. Ore a Deus sobre aquilo que você precisa de uma resposta do céu. Quem sabe agora empreste o seu pensamento ao Espírito Santo e diga como é que vai acontecer esse milagre agora na sua vida. Diga agora para o Espírito Santo: Senhor, está aqui.
Deixa o Espírito Santo emprestar agora a sua mente. Empreste ao Espírito Santo. Recuse pensar nos bloqueios e nos barulhos, mas ouça o Espírito de Deus agora dizendo como que isso vai acontecer. Projete isso junto com o Espírito Santo. Quem sabe você já está vendo você passando no meio da multidão e encostando na orla. E é lógico que eu estou falando isso de forma figurada, de forma prática. Eu não sei o que Deus está desenhando na sua mente, mas Ele está aqui para emprestar à tua mente e mostrar o que Ele quer fazer. Pense segundo Deus, pense segundo o Espírito Santo de Deus. Faça essa primeira parte e nós oraremos com você e depois faremos a segunda parte. Enquanto você vai fazendo a sua oração, nós vamos adorando a Deus. Aleluia! Queridos, agora vamos para uma ação prática aqui, amém? Pode dar um glória a Deus? Você está sentindo a presença do Espírito Santo? Amém? Nós vamos para uma ação prática aqui agora. O texto diz que quando você ora, você deve crer que já recebeu. Tem muito amém aqui que você entendeu. Crer que já recebeu. Lembre-se que os pensamentos são um dos primeiros lugares que o adversário vai combater, para que você não creia dessa maneira. Então eu quero te dar aqui 1 minuto, onde você vai ministrar sobre você. Feche teus olhos e diga para você por 1 minuto: eu creio que eu já recebi. Vai repetindo isso para você, seja em tom baixo, seja em tom alto, mas diga: eu creio que eu já recebi. E se o pensamento vier de dúvida, diga para esse pensamento: não, eu creio que eu já recebi. Eu creio que eu já recebi. Se há uma dor em você e você está orando por cura, pode dizer para essa dor: não, eu creio que eu já recebi. Eu creio que eu já recebi, e é isso que eu vou alimentar. Eu creio que eu já recebi. Se quem sabe você está pensando ainda no problema, você vai dizer para esse problema: não adianta ficar me atormentando, porque eu creio que eu já recebi. Para finalizar, eu quero que você saia daqui vigilante, porque obviamente você será desafiado ou confrontado a continuar pensando como você pensava a respeito do que você orou, e você vai ser desafiado a pensar diferente. De repente você vai sentir aquela dor, vai ver aquele problema, de repente vai receber uma ligação, alguém vai falar alguma coisa para desanimar o seu coração. Ministre ao seu coração fé. Quando vier essas coisas para desestabilizar a sua fé, diga: não, eu creio que eu já recebi. Eu creio que eu já recebi. Eu não concordo com esses pensamentos, Senhor. Solidifica a minha fé, e eu não vou andar oscilante. Eu sei em quem tenho crido. Ministre a palavra de Deus sobre o seu coração. Não desista de crer. Continue crendo até o fim. Até o fim. Vocês lembram de Davi? Davi, enquanto podia, orava pelo filho. Quando o filho morreu, aí não tem mais o que fazer. Mas enquanto está vivo, continue crendo. Se ainda há possibilidade, continue crendo. Não desista de crer. Recuse o pensamento de achar que não mudou. É por aí que você vai virar a chave, amém? Levante a sua mão ao céu e diga: eu creio que eu já recebi. Mais alto: eu creio que eu já recebi. Mais uma vez: eu creio que eu já recebi. Dê uma salva de palmas, mistura com glória a Deus, mistura com aleluia. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita, fala o quê? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vá na graça e na paz do Mestre. Cumprimente seu irmão, diga que bom que você veio.